E se eu te dissesse que por trás da saga Operação Cavalo de Troia existe um segredo ainda mais profundo e enigmático, escondido nos diários do Najor e cuidadosamente protegido por forças que jamais desejariam que você tivesse acesso a essas informações? Um segredo envolto em silêncio militar, tecnologias impossíveis e conexões diretas com o maior mistério da humanidade, a presença de inteligências não humanas entre nós. Esse segredo tem nome: Raio Negro. Não se trata de uma simples nave ou de uma tecnologia futurista. Estamos falando de um artefato de dimensões colossais, descrito como não humano, dotado de propriedades que desafiam todas as leis conhecidas da física. Uma peça central em uma trama que mistura espionagem, ciência avançada, viagem no tempo e revelações espirituais. Mas afinal, o que era o Raio Negro? Qual era sua missão real? E por que tantos detalhes foram ocultados, distorcidos ou simplesmente apagados da narrativa oficial? Prepare-se, porque a história que você vai ouvir agora não é apenas sobre tecnologia ou poder, é sobre controle do tempo, da memória e talvez do destino de toda a humanidade. A natureza do Raio Negro. O Raio Negro é descrito como a joia máxima do programa ultra-secreto Swivel. Não se tratava apenas de um protótipo experimental, mas de uma nave gigantesca e avançadíssima, com características que não poderiam ter sido desenvolvidas pela engenharia humana da época. Sua função primordial era clara: recuperar a Cuna, o módulo de viagem temporal utilizado pelo Major Jazão e por Eliseu durante a primeira grande missão. Mas junto com o módulo, havia outro objetivo silencioso e ainda mais delicado: resgatar Eliseu, que teria ficado preso em uma linha temporal distinta. A Cuna em si já era um enigma tecnológico. Produzia radiação infravermelha constante e possuía uma membrana externa de propriedades incomuns. Podia transformar o ruído ensurdecedor dos motores em um leve assobio, resistir a temperaturas superiores a 7.260 graus Celsius e se resfriar por meio de um sistema baseado em lítio liquefeito. Essa membrana, recoberta por uma fina camada de platina coloidal, parecia ter sido desenhada para suportar tanto viagens interdimensionais quanto condições extremas do tempo e do espaço. Segundo os registros, o Raio Negro teria partido no ano 30 d.C., em plena Judéia, para reaparecer séculos depois, no século XX, exatamente em 12 de fevereiro de 1973. Esse detalhe, por si só, coloca a missão no mesmo patamar das maiores incógnitas sobre manipulação temporal já narradas. Tecnologias de outro mundo. Mas o que realmente assusta não é a história da nave, e sim sua tecnologia. O revestimento externo do Raio Negro podia absorver ondas de radar sem emitir qualquer reflexo, tornando-o invisível aos olhos humanos e aos sistemas de detecção. Mais do que isso, era capaz de emitir uma luz incandescente artificial, destinada a eliminar qualquer forma de vida microscópica antes de uma transição temporal. Era como se tivesse sido projetada não apenas para viajar no tempo, mas também para proteger a linha do espaço-tempo de contaminações biológicas. Os acumuladores de energia também intrigam. Menores que os da Cuna, eles traziam enigmáticas inscrições numéricas: 53, 1357 e 41, 435. O Major, ao relatar isso, menciona que apenas os que têm ouvidos para ouvir poderiam compreender o verdadeiro significado. Seriam coordenadas? Frequências? Códigos de ativação? O mistério permanece. E então surge um artefato ainda mais perturbador, o DR, conhecido como Pérola Negra. Eliseu o descreve como um captador de sonhos, um dispositivo minúsculo, com apenas 30 milímetros de diâmetro e 4 gramas de peso, mas capaz de armazenar a totalidade das experiências, memórias e sonhos de um ser vivo ao longo de sua vida inteira. Sua capacidade de armazenamento era considerada ilimitada, chegando a ser comparada a 1 bilhão de vezes o conteúdo da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos.
O DR não apenas registrava, ele podia transmitir em uma velocidade de 12,5 milésimos de segundo, com potência de 1.000 milhões de operações por fração de segundo. Era, em outras palavras, uma forma de imortalizar a consciência, preservando cada detalhe da existência de um ser. A tripulação e o segredo. Entre os maiores choques relatados pelo Major está a descoberta de que ele próprio fazia parte da tripulação do Raio Negro. 5 membros no total, todos jovens, todos escolhidos a dedo, vestidos com uniformes violetas com as iniciais douradas, SR no peito. Mas o que mais impressiona é a dimensão da operação. O projeto envolvia 1.086 técnicos e cientistas, 10 vezes mais do que a já monumental Operação Cavalo de Troia. Todos eles juraram fidelidade ao General Curtis e assinaram o chamado Protocolo 4, um compromisso absoluto de silêncio e lealdade. Jazão nunca chegou a conhecer os outros tripulantes, mas suspeitava que fossem pilotos especialmente preparados para a missão. O simples fato de ter sido incluído pelo General Curtis já mostrava que a operação possuía objetivos muito além do que se revelava na superfície. Contexto político e silêncio. A missão não estava isolada dos conflitos de sua época. Pelo contrário, estava diretamente conectada a tensões geopolíticas no Oriente Médio. O general Reik da CIA afirmava que o Raio Negro só seria enviado após o término da guerra entre árabes e judeus. Mas havia algo profundamente estranho. Embora o objetivo declarado fosse recuperar a Cuna e Eliseu, os relatórios oficiais quase não mencionavam Eliseu. Isso deixava Jazão em dúvida. Estaria o resgate de seu companheiro realmente nos planos, ou seria apenas uma justificativa para encobrir um objetivo maior e desconhecido? A suspeita se intensificava quando Eliseu confessava ter inserido erros de propósito em seus diários, falhas calculadas para lançar dúvidas, desacreditar e proteger os verdadeiros segredos. Era como se a história tivesse sido construída para parecer improvável, garantindo que apenas os mais atentos percebessem a verdade escondida nas entrelinhas. O Raio Negro é mais do que uma simples nave de resgate. É um símbolo do segredo maior que envolve toda a saga Operação Cavalo de Troia. A certeza de que forças além da compreensão humana já atuaram e ainda atuam na história da humanidade. É uma missão que une espionagem militar, tecnologia impossível, viagens no tempo e revelações espirituais. Uma operação que mostra que a linha entre ciência e fé, entre o humano e o divino, é muito mais fina do que imaginamos. E talvez seja por isso que sua existência foi mantida sob o mais rígido sigilo. Porque, se revelada em sua totalidade, poderia transformar não apenas a história conhecida, mas a própria percepção da realidade. E há ainda um detalhe que torna tudo mais enigmático. J.J. Benítez já confirmou que lançará um novo livro com o mesmo nome, Raio Negro. Segundo ele, a obra abordará uma fase anterior da vida de Jesus, quando ele realizava viagens misteriosas pelo Mediterrâneo, muito antes de iniciar seu ministério público de 3 anos. Será apenas uma coincidência de títulos? Ou será que o autor, mais uma vez, está nos oferecendo fragmentos de uma verdade muito maior, cuidadosamente disfarçada sob o manto da literatura? O fato é que o enigma continua. E cada pista deixada nos diários do Major e de Eliseu parece nos conduzir a uma conclusão inevitável. Não estamos sozinhos, nunca estivemos, e talvez a nossa história seja apenas a superfície de uma realidade muito mais profunda e perturbadora. Mas talvez a pergunta que realmente devamos fazer não seja o que foi o Raio Negro, e sim o que ainda está acontecendo nas sombras. Porque se essa nave realmente existiu, se essa missão foi preparada com tanto rigor, se milhares de pessoas juraram silêncio eterno sob protocolos secretos, então onde está o Raio Negro agora? Quem controla essa tecnologia? E, mais importante, a quem ela realmente serve?
Alguns sugerem que não se trata apenas de recuperar um módulo de viagem no tempo. Talvez o verdadeiro objetivo tenha sido sempre o controle da própria história. Reescrever eventos, manipular a linha temporal, garantir que certas verdades jamais venham à tona. E quando pensamos nisso, uma questão inevitável ecoa. Será que as guerras, os conflitos e até as religiões que conhecemos não foram moldados justamente por essas forças ocultas que operam em silêncio desde os tempos de Jesus até hoje? O Portal de Troia é o lugar onde abrimos essas portas proibidas, onde questionamos as versões oficiais e buscamos aquilo que os poderosos não querem que você descubra. Porque, no fim das contas, a verdade pode estar muito além do que fomos ensinados a acreditar. O Raio Negro talvez não seja apenas uma missão do passado, mas um aviso do futuro. E agora eu te pergunto, você realmente acredita que tudo isso é apenas ficção? Ou será que estamos diante da maior conspiração da história da humanidade?